Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Podes, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Eu sou o Rubem Rochel e estarei com vocês nesse nosso bate-papo. E hoje estamos recebendo aqui o Pedro Gomes de Sá, ele que é subsecretário de Competitividade do Estado do Espírito Santo. Vamos falar aí de benefícios fiscais do Espírito Santo, diante da reforma tributária, inovação e futuro do nosso Estado. Seja muito bem-vindo, Pedro, e obrigado aí por ter aceito o nosso convite aqui do Podes. Olá, Rubem. Olá a todos que nos acompanham. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Para a gente dar início aí, né, a esse nosso bate-papo, como é que o Espírito Santo se posiciona hoje dentro do ranking nacional de competitividade? A gente está bem, a gente está mal? Onde é que a gente está localizado aí? Rubem, eu já começo dizendo que o Espírito Santo não está bem. Ele está excelente. Opa, até assustei aqui agora. O Espírito Santo hoje ele é referência em vários aspectos econômicos relacionados aí ao desenvolvimento. E é referência hoje também em gestão fiscal, né? Nós temos vários números que apontam isso, que colocam o Estado ali, né, em primeiro lugar em vários aspectos, né? Posso dar um exemplo aqui na questão da solidez fiscal. Tem um índice do Centro de Liderança Pública, o CLP, que aponta o Espírito Santo em primeiro lugar no ranking nacional de solidez fiscal. Nós também, ainda nesse contexto de gestão fiscal, né, o primeiro lugar também amparado ali em 3 pilares principais. E aí o primeiro pilar nós temos, por exemplo, a nossa dívida negativa, dívida consolidada negativa, em patamar superior a mais de 50%. O que é isso? Falando aqui do modo simples. Imaginem uma família que tem alguns investimentos, tem uma poupança, tem uma aplicação, e ao mesmo tempo essa família tem alguns empréstimos, o financiamento do carro, da sua casa. Então, se fizer um confronto de tudo que essa família tem de investimento aplicado na poupança versus o que tem de dívida, então imagina aí que esses investimentos superem em muito essa dívida. Então, se essa família tirar tudo que tem no investimento, consegue pagar todas as dívidas e ainda sobra dinheiro. Esse é o conceito aqui, falando de uma forma simples, da dívida negativa. E assim está o Espírito Santo. Assim está o Espírito Santo. O segundo pilar hoje, nós temos o nosso índice de poupança, que é o melhor índice de poupança do Brasil também, que é o que ele tem de poupança em relação à sua receita corrente líquida. E esse percentual hoje está ali na faixa de 21%, que demonstra também que o Estado tem suas contas organizadas, tem uma boa governança pública. E o terceiro pilar é a questão do percentual de investimento. Certo. Hoje o Estado investe cerca de 20% da sua receita em obras, em projetos de infraestrutura. Para a gente ter uma ideia aqui de referência, os outros estados do Brasil, eles investem ali na faixa de 7% a 8% da sua receita. Ou seja, o Espírito Santo hoje, ele está investindo mais que o dobro da média nacional. Em 2025, nós tivemos um recorde de investimentos, ali em valores superiores a 5 bilhões de reais. Uau. Então é um patamar nunca visto na história econômica do nosso estado. Pensando aí ainda mais, né, no Espírito Santo, a gente começou esse ano já com um crescimento, né? Pelo menos os dados aí que a gente tem, a gente já demonstra um crescimento econômico aí acima da média também, da média nacional. Como é que a gente pode pensar em transformar esse avanço em ganhos duradouros para a população? Como reverter isso para a população? É muito importante que a gestão pública, os técnicos, também o setor produtivo, enfim, né? Todos aqueles que produzem aqui no nosso estado, que governam, que gerenciam, é um trabalho realmente muito conectado, né? Num pensamento de criação de políticas de Estado. Políticas de Estado, elas vão além de políticas de governo. Exato. Né? Teremos eleições este ano, e com eleições há possibilidades de mudança, né? Nós temos construções de cenários, mas é muito importante que projetos de Estado, né, que eles continuem,
que eles venham até mesmo a ser aperfeiçoado. Então, essa visão de projetos de Estado é algo fundamental para a continuidade dos nossos avanços, dos nossos projetos e para a melhoria da vida dos capixabas. É possível pensar numa blindagem aí desses projetos, Pedro, já que a gente está num ano eleitoral e a gente sabe que todo ano eleitoral tem riscos fiscais, né, de alguma forma. É possível blindar esses projetos para que eles realmente venham a ser realizados ao longo do tempo? Na questão de uma segurança para o futuro, dentro de um conceito de blindagem, eu não diria blindagem, mas eu diria assim, realmente projetos mais estruturantes e que trazem segurança para um futuro de longo prazo. Eu posso citar aqui, Rubem, por exemplo, nós temos hoje um fundo soberano. Sim. Né? O Espírito Santo hoje é o único estado brasileiro que tem um fundo soberano em operação. E esse fundo soberano hoje, ele tem um saldo superior a 2 bilhões de reais. E esses recursos, eles são provenientes dos royalties de petróleo, de gás, tá? Então, veja bem, um saldo de 2 bilhões, superior a 2 bilhões de reais, chegando hoje aí a quase 2 bilhões e meio de reais. E justamente, olha só que legal ter um fundo soberano, um recurso que traz segurança para as futuras gerações. E esse fundo soberano, também a gente utiliza esse recurso para poder investir em empresas de tecnologia, startups, inovação. Né? Ele tem um regramento. Ele tem um regramento, uma parte dele vai para esses investimentos significativos, relevantes para a nossa economia, e uma outra parte também fica ali guardado para questões, geralmente para gerações futuras, para projetos futuros, nesse conceito que nós estamos falando de uma visão de futuro. Então o Fundo Soberano realmente é algo muito bacana aí que o Estado do Espírito Santo possui. A gente teve aí um crescimento do PIB capixaba em 2025, ultrapassando também a média nacional, né? Quais foram os setores que mais contribuíram aí para esse PIB, para esse crescimento do PIB? Realmente, em 2025 o PIB capixaba teve um recorde histórico, foi ali na faixa de 242 bilhões de reais. O crescimento do Espírito Santo foi também acima do crescimento médio nacional. Tradicionalmente, o setor de serviços é o que puxa assim, mais na parcela do PIB, né? Mas nós tivemos vários avanços também na questão da indústria, que é muito forte aqui no estado. Nós temos o agronegócio no estado do Espírito Santo, que também é muito forte, Rubem. Quando você olha para os nossos produtos, por exemplo, nós somos hoje o maior produtor e exportador de diversos produtos, como café Conilon, conhecidíssimo café Conilon capixaba, né? O mamão, o inhame, pimenta do reino, gengibre. Então o estado do Espírito Santo é referência nesses produtos. Somos referência também no segmento de rochas ornamentais, né? Então tudo isso impulsiona o nosso PIB e o nosso crescimento. Então realmente 2025 foi um ano que realmente ficou para a história nesse aspecto. A gente pensando aqui no Espírito Santo, né, um estado, eu não diria pequeno, mas arrojado, e ele é bem estruturado, né, tanto na parte tributária, na parte fiscal. O que se pensa em atrair em relação a novos investimentos aqui? O que o governo pensa em trazer para o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem uma questão que se destaca dos outros estados. Primeiro é a questão da nossa localização geográfica. Nós estamos aqui próximos dos grandes centros, maior parte do PIB brasileiro, e isso faz muita diferença. Nós temos também os incentivos fiscais, que são utilizados como ferramenta de atração de investimentos, atração de empresas por todos os estados, mas o Espírito Santo também é muito forte nesse aspecto, utiliza muito dos incentivos fiscais, como o Investe, como o Compete. Nós temos também a questão, além dessa localização geográfica, questões de investimentos estruturais. Nós temos a região, dá um exemplo aqui do Parque Log, ali no norte do estado, no município que tem como centro o município de Aracruz, mas o Parque Log ele acaba abrangendo cerca de 10 municípios. E ali nós temos grandes empresas, portos que são destaques no estado do Espírito Santo, como o Porto da Imetame, por exemplo, que lá é uma obra gigantesca. É gigantesco mesmo. Vai entrar a previsão de entrar em operação agora, no segundo semestre de 2026. Nós, recentemente, o governo do estado
divulgou a notícia da fábrica da GWM, a chinesa GWM, né? Que já tem uma fábrica em São Paulo e agora terá uma fábrica ali na região de Aracruz, vai ser a maior da GWM, a previsão aí de produção de cerca de 200 mil veículos por ano. Olha só, geração de cerca de 10 mil empregos. Diretos. Né? Diretos e indiretos, mas 10 mil empregos é um número realmente bem substancial, bem considerável. Nós temos estudos também para pegar essa ideia do Parque Log Norte e também levar ali para a região sul do estado, para a gente promover, fomentar um desenvolvimento equânime no estado, né? Para poder ter regiões, né? Não apenas numa região, mas sim de uma forma equânime e igualitária do estado. Então essa ideia do Parque Log também nós estamos trabalhando, discutindo para ter um projeto no futuro semelhante ali para a região sul. Região sul nós temos a questão do Porto Central ali em Presidente Kennedy também, né? Pois é, está faltando ali uma ferrovia, uma questão de infraestrutura logística para o sul. É claro que ainda tem muitos pontos de avanço, às vezes principalmente quando esbarra uma questão que envolve o governo federal, a gente sabe, né, que ainda existem algumas burocracias, né, algumas questões contratuais, mas apesar desses gargalos, o Estado tem dialogado muito com a esfera federal, né, com os representantes da União, para a gente poder destravar. O potencial está presente, exatamente. Voltando a essa questão da infraestrutura, que eu acho que é um dos pontos aí que sempre pegam pensando em investimentos aqui no Espírito Santo, né? Qual é que é o papel exato, Pedro, da infraestrutura rodoviária e da ferroviária na competitividade capixaba? É um papel fundamental, porque o Espírito Santo ele é referência na importação e exportação de diversos produtos. Quando a gente pensa em importação de automóveis, o estado do Espírito Santo, né, há muitos anos, é o estado que mais importa veículos. Aqui é a porta de entrada de todo o Brasil desses veículos. Quando a gente pensa em aeronaves, em 2024, o estado do Espírito Santo importou 1,7 bilhão de reais em aeronaves. E 70% desse mercado, dessa importação desse tipo de produto, entra aqui pelo Espírito Santo. Só para citar como exemplo. Mas não basta a gente também ser forte na importação, a gente também tem problemas no escoamento, na transição dessa carga para os grandes centros. Sim. E aí que é a questão das estradas e ferrovias que realmente, né, a gente às vezes ainda encontra dificuldades nesse aspecto, mas o Estado, como nós já falamos, tem trabalhado nisso, na questão da duplicação da BR-101, né, que alguns trechos já estão em andamento, outros finalizados, da duplicação da BR-262 também, que é muito importante. Mas realmente esse é um aspecto bem relevante que o Estado está de olho para poder ampliar essas rotas e aí realmente dar vazão a todos esses produtos que entram por aqui. Perfeito. Pedro, o orçamento estadual agora de 2026 aí prevê aí 32 bilhões, salvo engano, é isso mais ou menos, né? Um aumento também considerável, né, em relação a 2025, mais de 8% em relação a 2025, né? Quais são as áreas estratégicas aí que devem receber uma atenção maior para garantir também, sempre pensando na questão da competitividade? Nesse caso, o Espírito Santo ele tem o que nós falamos de infraestrutura, repetindo aqui na parte de 20% do que arrecada. Então, a parte realmente de investimento em obras, em infraestrutura, isso é uma parte considerável desse bolo orçamentário. O Estado vai para isso, vai ser direcionado para isso. O Estado também tem alguns projetos relacionados à questão ambiental, né? Agora, na questão do Fundo Soberano, nós criamos um fundo de descarbonização que vem uma parte do Fundo Soberano para esses projetos também, né? Alinhados a políticas mundiais de preservação do meio ambiente, redução da emissão de carbono. Então, realmente, são investimentos voltados ali realmente para o crescimento e para colocar o Espírito Santo, né, já está em primeiro lugar em vários aspectos, mas não apenas chegar lá, mas permanecer nessa posição que muito nos orgulha. Agora, Pedro, pensando aí na diversificação econômica, né, que está em andamento, né, com esses novos projetos e tal, quais setores emergentes você vê aí que podem se tornar protagonistas no Espírito Santo, além, obviamente, do petróleo, de onde vem esse
fundo soberano, petróleo e gás, né? E celulose, que também é outra área aí forte aqui no Espírito Santo. O que você vê aí que pode emergir dentro do setor capixaba, né? Uhum. Eu citei aqui o caso da GWM. Então eu acredito, até pelos números que nós temos ali na possibilidade de geração de 10 mil empregos, então a gente tem que ter um olhar não apenas para essa fábrica, mas tudo que isso gera no entorno. Perfeito. Né? Qual a necessidade do Espírito Santo? Tem que atrair mão de obra, e é uma mão de obra especializada. Então você, na montagem de um veículo e tudo o que isso gera, a gente tem uma mão de obra que o Espírito Santo até então não estava acostumado. Então essa necessidade de capacitação, né, de trazer o ensino, a educação para as pessoas, um ensino profissionalizante, eu penso que essa possibilidade de aumentar a qualidade da nossa mão de obra, aí você pensa no turismo também, né? Exato. O estado do Espírito Santo tem crescido muito no turismo. Agora em dezembro de 2025, nós tivemos um crescimento de 6,7% em relação a dezembro de 2024. O turismo registrou o melhor índice de crescimento dos últimos 11 anos. Então, quando você pensa crescimento do turismo, pessoas estão visitando, as pessoas descobriram o Espírito Santo. E aí precisa de uma mão de obra qualificada para atender. Né? Então, estou falando de hotéis, estou falando de restaurantes, né? Estou falando de bares, restaurantes, hotéis. Toda a estrutura logística precisa de uma mão de obra. Então, essa parte de capacitação das pessoas, qualificação, isso é muito importante na minha visão. Você falou aí da questão da sustentabilidade, né, um pouco antes. Como é que a gente pode equilibrar, pensar nesse crescimento econômico tão pujante? Como é que a gente pode pensar na preservação ambiental? Realmente, o crescimento ele não pode ser desvinculado, né? Pois é. É por isso o Estado, ele tem, eu falei do Fundo de Descarbonização como um exemplo, o Estado tem sim dado atenção a esse tema constantemente para poder criar projetos que realmente não desvinculem o crescimento com o cuidado do meio ambiente, com a sustentabilidade. Essa questão, inclusive até fruto da reforma tributária. A reforma tributária, que a gente vai, acho que falar daqui a pouquinho, né? Exatamente, a reforma um dos nossos próximos assuntos aqui. Um dos princípios da reforma tributária é a preservação, é a proteção do meio ambiente. Sim. Ali previsto no artigo 145, parágrafo 3º da Constituição. Então, as políticas tributárias também caminham nesse sentido. Quando você pega o IPVA, a Constituição já prevê ali que pode ocorrer um desconto, um pagamento diferenciado para aqueles veículos que menos poluem. Só um exemplo aqui, né? Então, eu poderia citar vários outros exemplos, mas eu quero dizer o seguinte, em resumo, a questão ambiental, ela sim tem um olhar especial dos gestores públicos. Está na pauta do governo. Está na pauta, é uma prioridade também da nossa governança. O Brasil aí enfrenta juros ainda elevados, né? E essa perspectiva, inclusive, da transição tributária, né? Como é que o Espírito Santo se posiciona aí para manter o crescimento, esse crescimento, né, diante desses desafios nacionais? Pensando aí na área finalística, aí nos benefícios fiscais. Como é que o Espírito Santo se posiciona? Questão muito interessante dos benefícios fiscais, porque, novamente, na esteira da reforma tributária, os benefícios fiscais que nós estamos falando do tributo estadual, que é o ICMS especificamente, todos os estados se utilizaram muito dos benefícios fiscais como atração de investimentos. Aqui no Espírito Santo não foi diferente, né, Rubem? A gente sabe disso. Mas os benefícios fiscais, da forma que conhecemos, eles acabam com a reforma tributária. Exato. Por quê? Porque nós teremos novos tributos, substituindo os tributos do consumo, os tributos atuais do consumo, entre eles o ICMS. Teremos uma transição aí de 7 anos. Essa transição começou agora, em 2026, e ela vai até o final de 2032, né? Então, ali na virada de chave total, a partir de 1º de janeiro de 2033, nós não teremos mais o ICMS. Vai existir o IBS e a CBS. A CBS. Consequentemente, sem o ICMS, nós não teremos mais os benefícios fiscais atrelados ao ICMS. Acabam. E o IBS, ele tem benefícios fiscais? Ele tem algumas situações chamadas de regimes diferenciados, como alíquotas distintas para determinados setores, créditos presumidos, porém,
são benefícios, vamos chamar assim, previstos na lei nacional. Sim. E não mais concedidos de forma unilateral pelo Estado. Então veja que o cenário, a forma de atração de investimentos vai mudar por completo agora, não só para o Espírito Santo, mas para todos os estados. Pensando aí, Pedro, aí é que entraria a questão do fundo de compensação dos benefícios fiscais. Essa criação desse fundo, né? Como é que vai funcionar essa compensação? E qual o papel do Estado do Espírito Santo no gerenciamento desse fundo ou na participação desse fundo? Aqui nós precisamos diferenciar bem dois fundos que foram criados pela reforma tributária. Sim. O primeiro é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e o segundo é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Certo. Qual é o papel desse primeiro fundo, o de compensação? Como o próprio nome diz, é para compensar aquelas empresas que, no período de transição da reforma tributária, com a consequente redução gradual dos seus benefícios, elas possam ser compensadas com os recursos. Por quê? Quando uma empresa, uma grande empresa, se instalou aqui no Espírito Santo e teve esse combinado com o Estado do benefício, a empresa fez investimentos de longo prazo contando com isso. Aí vem uma reforma que não estava prevista e surpreende o empresário. Então a União criou esse fundo um combinado com os estados para compensar determinadas empresas que poderão ter certo prejuízo nessa transição. Essas empresas têm que buscar o Estado? Como é que funciona esse mecanismo? Esse fundo é o seguinte, ele vai ter um aporte total de 160 bilhões, recursos da União, do governo federal, direcionados aos estados? Não. São recursos da União direcionados diretamente para as empresas. Certo. Tá? Como os recursos são da União, as empresas não vão fazer a solicitação diretamente para os estados. Elas fazem a solicitação para a União, ali na Receita Federal, por meio do portal ECAC. Certo. Então nós temos um período de habilitação para obtenção desses recursos. Esse período já está aberto, já existe? Esse período já está aberto, ele começou agora no dia 1º de janeiro de 2026 e ele vai até o dia 31 de dezembro de 2028. Então nós temos aí esse período, essa janela para que as empresas elaborem, façam suas solicitações na Receita Federal. E qual é o papel do Estado nisso? O recurso da União, o contribuinte capixaba que teve benefício fiscal vai entrar com seu pedido da União e o Estado vai ficar assistindo? Não. Exato. O Estado, primeiro, tem uma disposição na Lei 214 de 2025 que diz que o Estado tem que apresentar uma declaração que aquela empresa cumpriu com suas contrapartidas prometidas. Então esse é um primeiro papel técnico do Estado. Mas a gente não para por aí, porque o Estado também precisa dar um apoio para essas empresas, para que elas tenham êxito na obtenção desses recursos. Então nós criamos, por exemplo, nas SEDES, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, uma gerência para dar suporte a esses contribuintes. Estamos trabalhando muito em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda, com a Cefaz. Vai ser um trabalho realizado em conjunto pelas duas secretarias, para não só atestar essas contrapartidas, mas poder dar um apoio efetivo para todos os contribuintes capixabas na obtenção desses recursos. Quer dizer, existe aí um papel de fiscalização também por parte do Estado, para que possa haver o aporte desses valores da União. É porque é muito importante de frisar que eu falei em compensação de benefícios, mas nós temos um número muito grande de benefícios. Sim. E essa compensação não vai se aplicar a todos os benefícios. Qual benefício ela vai se aplicar, Pedro? Aos benefícios chamados onerosos. O que são benefícios onerosos? São aqueles benefícios que preenchem dois requisitos. Benefícios concedidos por prazo certo e benefícios que têm uma condição a ser cumprida, uma contrapartida. Eu vou dar um exemplo aqui, claro que nós temos outros do nosso Invest. O Invest, quando o Estado concede o benefício para a empresa, é preciso que essa empresa apresente um projeto, então ela vai pagar menos o tributo, mas tem uma contrapartida. Ela precisa gerar emprego, gerar renda, ampliar o seu parque tecnológico, o seu parque industrial. Então, um exemplo aqui de algumas condições. Então, é isso que entra no conceito de benefício oneroso, que é o benefício que tem direito à compensação. E o Estado vai verificar se a empresa realmente cumpriu com isso. O Estado, na verdade, já faz isso. Já é a nossa rotina, né, de atestar essas contrapartidas, né, fiscalizar a regularidade fiscal, mas para fins específicos desse fundo, a Receita Federal exige um documento ali atualizado com essas contrapartidas.
E importante também destacar é que nós temos uma linha de corte, tá? Isso também foi negociado ali nas discussões da reforma tributária. Que se um contribuinte, por exemplo, teve um benefício oneroso no ano passado, 2025, ele tem direito a essa compensação lá na frente? Não, porque nós temos uma linha de corte. A data é 31 de maio de 2023. Então, somente benefícios onerosos que foram concedidos até 31 de maio de 2023. Mesmo que ele tenha sido prorrogado ou renovado depois disso. Mas tem essa linha de corte que é uma característica muito importante para que o contribuinte possa se inserir nos critérios exigidos para essa compensação. Então esse vai ser o trabalho dessa gerência de suporte à compensação de benefícios fiscais? É o papel dessa gerência em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda. Certo. É um trabalho conjunto. E Pedro, você falou também que existe um outro fundo, e esse outro fundo? Então eu expliquei o fundo de compensação e o outro fundo, primeira diferença do fundo de compensação é que o fundo de compensação ele é provisório, ele só vai compensar essas empresas no período de 2029 até o final de 2032, ele acaba, tá? Já o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, ele é perene, certo. Ele não tem um prazo para acabar. Os recursos também são da União e uma outra grande diferença é que no fundo de compensação, só para a gente recapitular, o recurso vai da União para a empresa. Já no Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o recurso vai da União para o cofre do Estado. Certo. Então, duas diferenças aí. Ó. O primeiro é que o dinheiro vai para o cofre do Estado e o segundo é que esse fundo ele é perene. E para quê? Por que foi criado esse fundo? Como os benefícios fiscais vão acabar, os estados, a necessidade de atração de investimentos, permanência de empresas e investimentos em infraestrutura, né, em vários outros aspectos do desenvolvimento econômico, essa necessidade não vai acabar. Então a União vai destinar esse recurso para os estados para que ele continue atraindo empresas e promovendo o desenvolvimento com a utilização desses recursos. Então a gente muda um paradigma que hoje é uma atração de investimento por meio de benefícios fiscais para um conceito de incentivo financeiro. É um fundo voltado para o desenvolvimento regional. É desenvolvimento regional. Então o Estado pega esse recurso e pode criar leis, projetos específicos para poder continuar investindo em suas empresas ali instaladas. E a gente está falando de que valor para esse fundo? Esse fundo ele tem um aporte que vai crescendo gradualmente, começa em 8 bilhões em 2029, vai crescendo e chega a 60 bilhões a partir de 2043. Isso vai sendo repassado para os estados conforme quais critérios? Tem dois critérios principais para esse repasse. 30% de acordo com a população e 70% de acordo com o nosso Fundo de Participação Especial dos Estados. Tá? Ou seja, por causa desses critérios, então, os valores destinados aos estados não serão os mesmos. Cada estado terá um valor distinto de acordo com esses dois critérios. Mas o objetivo é redução das desigualdades. Redução das desigualdades e continuidade dos investimentos. Perfeito. Agora, Pedro, turismo. A gente estava falando, você falou de turismo aí. Como que ele pode ser um vetor de desenvolvimento? Bom, com a reforma tributária, nós temos uma mudança também, além de várias mudanças bem significativas, nós temos uma que é a questão do princípio do destino. Hoje, quando a gente manda um produto aqui do estado para Minas Gerais, por exemplo, o ICMS ele é repartido. Nós temos uma distribuição híbrida. Com a reforma tributária e com o IBS, nesse novo conceito, nesse novo exemplo que eu dei, nesse mesmo exemplo que eu dei, todo o tributo vai para o destino, vai para o lugar de consumo. O turismo se insere nesse conceito assim, da gente promover o turismo, mesmo uma pessoa turista, obviamente não morando aqui, mas está consumindo aqui. Perfeito. Então a gente consegue, por exemplo, promover a arrecadação. Além de todos os benefícios que o turismo pode trazer para aquela região, nós temos também esse aspecto de arrecadação. Turismo e serviços, então, seriam a saída aí diante desse novo quadro com a reforma tributária? Seria uma das saídas, já que o Espírito Santo não é um estado que tem uma população, assim, nós temos 4 milhões, mais ou menos 4 milhões de habitantes hoje, é um estado considerado, não é um grande consumidor, então o turismo seria, sim, uma dessas saídas. Quais outras seriam aí que a gente pode citar, Pedro? Nós temos a questão das empresas, né? Porque muitas vezes não é só o aspecto tributário, mas realmente manter empresas aqui, porque aumenta o consumo. Eu não tenho como princípio destino, se uma empresa vende muito para outros estados,
eu tenho a possibilidade de uma perda de arrecadação, mas eu tenho outras contrapartidas daquele negócio, que é a geração de emprego, geração de renda e geração e prosperidade, ali, traz a prosperidade daquela localidade onde a empresa está instalada. Então, essa saída de permanência de empresas aqui também é uma questão que a gente está avaliando, porque é um assunto muito sério para o Estado. O dinheiro circularia aqui internamente, é isso? Circularia aqui internamente, não em termos, mesmo perdendo um pouquinho na parte tributária, mas o dinheiro circula aqui na nossa economia. E vocês já fizeram esse cálculo? Quer dizer, quanto que vai perder, quanto que a gente tem que arrecadar, o que a gente precisa fomentar aqui? Nós estamos trabalhando nesses cálculos. Nós estamos inseridos em alguns grupos nacionais da reforma tributária, mas ainda não temos, assim, não temos um número conclusivo hoje para passar, né? Já fizemos alguns estudos no passado, mas a reforma ela vai inserindo ali novos elementos, e esses novos elementos da legislação elas vão alterando, né, os nossos estudos e as nossas projeções. Mas é um assunto que está sendo muito trabalhado, especialmente ali pela Cefaz, pela equipe de auditores fiscais, trabalhando muito nesses estudos para poder a gente ter uma margem de segurança na hora de divulgar esses resultados. Pedro, há políticas hoje para reduzir desigualdades regionais aqui entre os municípios? Ah, sim. Quando a gente pensa no Invest, por exemplo, o Invest é um dos principais benefícios do Estado do Espírito Santo. Então, eu tenho ali várias espécies de benefícios, como redução da base de cálculo, crédito presumido, isenção. E esses benefícios eles têm percentuais. E o benefício do Invest ele é concedido por meio de um comitê. Então não é uma única pessoa ali que escolhe, quando a empresa faz o pedido, passa por um comitê, esse comitê faz um estudo e a tendência do comitê é, por exemplo, conceder um benefício mais vantajoso para a empresa quando ela se instala numa região menos desenvolvida. Certo. Então a gente tenta aplicar o benefício fiscal nessa questão para trazer mais igualdade, né? E trazer um equilíbrio maior na localização das empresas e na distribuição do desenvolvimento. Esse é um exemplo que eu posso citar. Agora, Pedro, dá para a gente pensar na questão da integração do Espírito Santo com os outros estados da região Sudeste? Nós vamos ter que trabalhar cada vez mais de forma integrada. O IBS, por exemplo, é um tributo de competência compartilhada. Essa é uma novidade no sistema tributário brasileiro. Exato. Todo mundo vai receber ou de um jeito ou de outro, mas é igual, né? Mas hoje cada estado faz a gestão do seu tributo. Sim. O estado toma suas decisões no ICMS, Minas Gerais, São Paulo e assim por diante. Com o IBS foi criado... A briga de a famosa guerra fiscal. Né? Pois é. E aí, com a reforma tributária, foi criado, para poder gerir esse tributo de competência compartilhada, um comitê gestor. Esse comitê gestor ele tem sede em Brasília, com representantes de todos os estados e representantes de forma proporcional dos municípios. Então, o trabalho, a partir de agora, é cada vez mais integrado. Eu falei dos princípios constitucionais tributários, o princípio da cooperação também entrou como princípio tributário. E eu sempre falo que essa cooperação ela tem que ser, não ali como uma palavra, uma moldura no quadro da parede. Tem que ser uma cooperação efetiva de todos os estados e também uma cooperação entre o poder público e o setor produtivo. Isso o Estado do Espírito Santo também, né, nós evoluímos muito nesse aspecto. A gente fala muito com o setor produtivo, né, e essa proximidade, esse trabalho conjunto também tem gerado muitos frutos positivos para nós e para todo o mercado. E como manter isso depois da reforma tributária? Como é que o Espírito Santo, você imagina, o Espírito Santo possa manter essa liderança, tanto em competitividade como em relação à gestão fiscal? É muito trabalho, com planejamento, políticas de Estado, equipe séria, né, trabalhando nessas lideranças, e esse diálogo. Esse diálogo é muito importante. A gente tem que investir em inovação, investir em tecnologia, ter instituições nas quais as pessoas, a sociedade possa confiar efetivamente nessas instituições. Tem um livro que eu gosto muito, que é Por que as Nações Fracassam. Aí é bem interessante, que fala ali das nações que prosperam, e uma grande diferença, ele separa ali, ele chama de instituições inclusivas e extrativistas. Instituições inclusivas são aquelas justamente que têm isso, que investem em inovação, que tem uma abertura, que traz
a sociedade para os debates, para as discussões. Educação, que promove a confiança. E todos esses aspectos o Espírito Santo tem trabalhado. Eu acredito, Rubem, que é só continuar nesse caminho. Continuar trilhando esse caminho que nós, com certeza, vamos dar continuidade nesses bons resultados. Agora, Pedro, o que te motivou para ir para a vida pública? Como é que você foi parar na Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo? Essa pergunta é bem bacana. Eu sou formado em comunicação social. Olha. Então eu atuei no mercado de comunicação por muitos anos. Eu sou do estado de Mato Grosso. Certo. Eu estou aqui no Espírito Santo há 12 anos. Então eu vim por causa do concurso público, eu sou auditor fiscal de carreira. Então eu não conhecia nada, cheguei aqui em 2014. E assim, quando eu cheguei, me apaixonei pelo estado. Apaixonei pelo estado do Espírito Santo. E ali na Receita Estadual, Secretaria da Fazenda, eu atuei na fiscalização, na parte de tributária, orientação, fui gerente de atendimento ao contribuinte. Eu sou realmente um apaixonado pelo Estado e sou um apaixonado por servir, um apaixonado por trabalhar, por atender, por servir e contribuir com o desenvolvimento. E aquela história, né? Parece clichê, mas é pura verdade. Quando você faz aquilo que você gosta, né? A gente acorda motivado, né? A coisa sai bem feita. A coisa sai bem feita, porque a gente acorda motivado, quando a gente vê o resultado, quando a gente vê esses números que eu falei aqui. Então, realmente, isso nos enche de orgulho e a gente fica realmente muito, assim, querendo ver mais resultado, querendo ver a coisa acontecer. E eu falei que eu sou da comunicação, mas eu entrei no serviço público em 2009, tá? 2009 eu entrei no serviço público e aí trabalhei já em outros órgãos antes de ser auditor fiscal. E é isso, é a paixão por servir e por atender a sociedade. E quais foram os principais desafios aí que você enfrentou nesse período aí até chegar a subsecretário? Os desafios... A gente encontra desafios... Além, obviamente, de mudar, né? Sair do Mato Grosso e vir para o Espírito Santo, que eu acho que foi uma mudança bastante razoável aí, né? O Espírito Santo é fantástico. Hoje eu tenho 2 filhos, capixabas, né? Minha esposa também veio na época. Eu brinco que eu virei capixaba, né? Virei capixaba e é muito bom. Capixabou. Capixabei. Os desafios, eles são frequentes, né? Não só na área pública, mas na área privada. A gente encontra muitas vezes desafios relacionados à burocracia. É claro que controles são essenciais, isso traz segurança jurídica relacionada às regras, às normas, mas a gente também tem que acompanhar essa evolução tecnológica no serviço público também, desburocratizando, facilitando, melhorando o ambiente de negócio. Porque a gente sabe quando a burocracia, até um certo ponto ela é boa, mas quando ela ultrapassa, ela acaba atrapalhando, acaba sendo... Imagina você numa corrida ali com uma bola de ferro amarrada no pé. Então você tem um peso ali te acompanhando e o desafio é eliminar esse peso dentro de um conceito de segurança, né? Claro, dentro da tecnicidade, dentro da legalidade, mas o desafio é realmente desburocratizar, avançar e inovar. Perfeito. Pedro Gomes de Sá, subsecretário de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Agradeço muito sua presença aqui no Pods. As informações trazidas, né, sobre o futuro do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, vão atrair muito a atenção dos nossos ouvintes aqui. Agradeço demais e foi um prazer participar, ter esse bate-papo muito agradável com vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima. E a edição do Pods de hoje, o Pods, que é o podcast do Espírito Santo, vai ficando por aqui. Lembrando que esta é uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto, sempre trazendo aí debates que fortalecem o desenvolvimento capixaba. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.